Olá, eu me chamo Ana Carolina Siminato Aracaki, sou docente do programa de pós do Departamento de Ciência e Informação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Esse vídeo curtinho faz parte de uma série de vídeos promovidos pelo grupo de pesquisa Dados Metadados, abordando temas relacionados à web semântica, link data, metadados, representação da informação, enfim, temas que já vêm sendo abordados pelo grupo. Assim, essa série foi nomeada como Falando Sobre. E hoje a nossa integrante, a Kazumi, irá falar sobre vocabulários para publicação de dados. Mas antes, uma pequena apresentação. A Kazumi é mestranda do programa de pós em Ciência e Informação da UFSCar e ela vem desenvolvendo seu trabalho com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Bom, vamos lá, Kazumi? Olá, eu sou a Kazumi. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os vocabulários para publicação de dados. Nesse contexto, vocabulários eles são compreendidos como conjuntos de termos padronizados para fazer a uniformização dos metadados usados na representação de conjuntos de dados. Então aqui serão apresentados o DC Terms, o FOF Vocabulary, o Void, o Vicard Ontology e o ProVO. Então, o DC Terms, ele é mantido pela Dublin Core Metadata Initiative, a DCMI, que é uma organização que tem como objetivo apoiar o compartilhamento dos metadados e também a inovação. E o DC Terms, ele é um conjunto de todos os termos que são mantidos pelo DCMI. Então, é o conjunto das classes, propriedades, esquemas de codificação de vocabulário e esquemas de codificação de sintaxe. Nesse exemplo, nós temos um registro em XML que a gente vê a utilização do DC Terms. Então, a gente consegue identificar aqui a utilização de propriedades, de esquemas de codificação de vocabulário e também de sintaxe. Nós temos também o FOF Vocabulary, que é o vocabulário para a linguagem FOF. A linguagem FOF ela é utilizada para fazer o relacionamento de pessoas na web. Então, ela fornece uma abordagem em que diferentes sites eles podem contar diferentes partes de um cenário maior, por meio do qual os usuários podem manter algum controle sobre suas informações em um formato não proprietário. Então, aqui a gente traz um curto exemplo da utilização do FOF. Segundo ele, a gente consegue identificar que temos uma pessoa cujo nome é Dan Brickley, e essa pessoa ela está numa homepage e um OpenID relacionadas a uma coisa determinada, como o link ali, né, que é o danbri.org, e também em uma imagem. E aqui nós temos o Void. Então, o Void ele foi desenvolvido pensando-se nos metadados para conjuntos de dados RDF. Então, pensa-se em melhorar a descoberta dos dados, né, a catalogação, arquivamento dos conjuntos de dados, além de melhorar a busca e a recuperação dos mesmos. Então, ele trabalha com 4 tipos de metadados. Então, temos os metadados gerais, os metadados de acesso, metadados estruturais e os para descrição de ligações entre conjuntos de dados. Esse exemplo, ele traz uma descrição geral do DBpedia, com a utilização de elementos do DC Terms, do RDF Esquema e também do FOF. Aqui ele vai apresentar dados de título, de descrição, de contribuidores, fonte, data de modificação. E aí abaixo você consegue ver os dados da etiqueta e homepage do contribuidor, né, denominado FU Berlim, que é uma organização. E aí nós temos o Vicard Ontology, que é o vocabulário desenvolvido pensando-se no formato Vicard. O Vicard ele é um formato usado para descrever pessoas e organizações, pensando-se na representação, no intercâmbio das informações que geralmente estão em agendas ou aplicações de diretório. Então, os catálogos de endereços eletrônicos tornaram-se onipresentes, sua presença crescente em dispositivos portáteis conectados, bem como a diversidade de plataformas que trocam dados de contato,
exigem um padrão. No exemplo, nós temos a descrição feita usando o Vcard Ontology em RDF XML, que contém, dentre outras informações de apelido, de número de telefone, e-mail, endereço, localização geográfica, sobre um determinado indivíduo, aqui chamado de Cork Crystal. E aí nós temos o Prov Ontology, o ProvIO. O ProvIO ele faz parte da família Prov, juntamente com o ProvDM, o Provenance Notation e o ProvConstraints. O ProvDM ele é um modelo conceitual de dados, né, a base da família Prov. O ProvNotation é para compreensão humana, ele disponibiliza as notações para proveniência. E o ProvConstraints dá as restrições do ProvDM. E aí o ProvIO vai expressar o ProvDM numa linguagem de ontologia. O ProvIO ele apresenta 3 tipos de termos. Os termos de ponto de partida, que é o conjunto básico de classes e propriedades. Os termos expandidos, que vai adicionar relacionamentos entre os termos de ponto de partida. E os termos qualificados, que fornecem as informações mais elaboradas, né, a partir dos termos de ponto de partida e dos termos expandidos. Aqui nós temos um exemplo da utilização do ProvIO. Então, nós temos a descrição de proveniência do bar chart, né, que é uma entidade. Então, nós temos que ela foi gerada por uma atividade de ilustração, deriva de uma agregação por regiões e foi atribuído a uma pessoa chamada Derek. Como eu sei que é uma pessoa? Porque aí logo em seguida a gente tem a descrição de quem seria Derek, né? Derek é uma pessoa que no prova é chamado de agente e assim por diante a descrição do restante do registro. As referências que foram utilizadas nesse vídeo e muito obrigada! No vídeo seguinte, a gente continua falando sobre vocabulários para publicação de dados, mais especificamente discutindo o DECAT.